Bíblia aí junto comigo, no livro do Apocalipse, no capítulo 3, lembrando que agora à noite nós temos menos tempo, temos que terminar pelo menos 1 minuto para as 8, para ficar dentro das regras. Louvado seja o Deus Altíssimo. Deus é maravilhoso, Deus é bom demais. Deu esse presente para o Cleiton e a Paula. E eu vou orar para que, quando acabar a licença, a porta seja aberta aqui em Campo Grande e a família possa voltar. Quem vai orar também? Louvado seja Deus. Quero começar dizendo que estamos na quarta carta às igrejas. Quarta? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes. Puxa vida. E é curioso constatar que Jesus vai arrochando um pouco mais. No começo ele cobra o amor, dizendo que conhece as obras daquele povo, daquela igreja. E aí então o Senhor continua falando. E vale lembrar que essas igrejas da Ásia prefiguram a igreja de Deus em todos os tempos. E todas as igrejas, ou cada uma delas, tinha acesso ao livro no seu todo. E o Senhor vai arrochando um pouco mais o povo das igrejas, ou o povo da igreja. E essa carta à igreja de Sardes é o tipo de texto sagrado, ou o tipo de carta que, se pudéssemos, era melhor pular, era melhor não falar sobre ela, era melhor não ter precisado meditar sobre ela, porque não são palavras tão agradáveis, mas são palavras de vida e de vida eterna. Eu preciso lembrar você que essa não é a palavra do apóstolo João, não é palavra do pregador Lucas, é palavra do Senhor. Pela manhã eu aconselhei os irmãos, ou depois do culto, ter uma DR com Deus. E eu não entendia quando o povo falava que fulano queria uma DR, eu falava, o que é isso, que empresa é essa? Mas DR é discutir relacionamento, né? Então, se você ficar muito bravo comigo, vá discutir com Deus, porque foi Ele que mandou que escrevesse a carta. E agora então, a minha função, nessa posição que eu estou, é ajudá-la a entender a carta. Tão importante, ou até mais que entender, é colocar em prática. E ao contrário do que nós pensamos, muitas vezes, para Deus não vale a lei da compensação. Muitas vezes, antes de ontem, nós prejudicamos alguém, e hoje então nós abençoamos um outro alguém, achando que para Deus fica tudo bem. Não fica. A boa obra que você fez para um, não anula a má obra que você fez para outro. É preciso voltar lá atrás, se quiser estar de bem com o Criador e acertar aquilo de errado que foi feito. O perdão de Deus, ele vem sobre o pecado, mas os nossos pecados, nós é que temos que dominar e resolver. Abra sua Bíblia aí, se você não abriu ainda, já abriram. Em Apocalipse capítulo 3, coloque sua mão, por favor, em cima do texto sagrado, e oremos ao Senhor. Pai, obrigado, Deus, pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui para prestar culto ao Senhor. Obrigado, Deus, porque a Tua palavra é fiel e verdadeira, assim como o Senhor o é. Obrigado porque ela veio, Deus, para nos admoestar, nos exortar, nos corrigir, nos alinhar à Tua vontade boa, agradável e perfeita. Por isso eu suplico, leva os nossos pensamentos cativos ao trono da Tua glória, toma por completo, ó Pai, todos os nossos sentidos. E nós que já fizemos tantas coisas nesse dia, que consigamos, de fato e de verdade, nos concentrar naquilo que o Senhor tem para falar conosco nesta hora. Deus Todo-Poderoso, derrama a Tua glória também sobre as salas do Ministério Infantil, onde a nossa herança bendita está reunida,
e através dos professores e professoras, dos pastores de ministério infantil, que têm dedicado lá no oculto e no secreto, a honrar o Senhor, ministrando ao coração dos nossos filhos uma porção da Tua palavra. Rei da glória, seja conosco, seja comigo, nos ajude, me ajude, Senhor, é a minha oração, é o meu clamor, em nome de Jesus de Nazaré. Amém e amém. Domingo passado, antes de pregar, eu citei que enquanto nós estamos tendo esse culto aqui, temos mais alguns cultos acontecendo em Campo Grande, através do Ministério Aliança Cristã e também fora do Brasil. E eu quero pedir uma coisa para você, quando eu estiver citando aqui as igrejas, eu esquecer de algumas, você levanta a mão e me ajuda. Porque o povo está assistindo lá e a gente não cita, as pessoas pensam que você fez de propósito. É verdade. Então agora nós estamos tendo culto lá na SEAC Nashville, saída para São Paulo, SEAC Aero Rancho, também para o lado da saída de São Paulo, aonde mais? Jardim Presidente, saída de Cuiabá, Ribas do Rio Pardo, pastor Eujás, pastora Dênia, Regente Feijó, pastor Luiz Carlos e pastora Maria Fátima, Sorocaba, pastor Rafael, pastora Marie, São José dos Campos, pastor Roland e pastora Sueli, Curitiba, pastor Maico e pastora Poli, Primeiro Sul, Gramado, pastor Jacques e pastora Lisandra, e Cáceres, lá no Mato Grosso. Então, tem muitos irmãos nossos, não apenas irmãos na fé, mas da mesma denominação, cultuando a Deus, nesse momento. Nós estamos crescendo, através da nossa vida, a salvação está avançando no Brasil, isso vale um aleluia? Louvado seja Deus, e que em Campo Grande, nós sejamos usados por Deus para conquistar mais vidas do que todo esse povo junto. Nem todo mundo está disposto, né? Um amém fraquinho, raquítico. Que em Campo Grande nós sejamos usados por Deus para ganhar mais gente do que todo esse povo junto. Louvado seja Deus. Vamos lá então para a leitura da palavra. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: assim declara aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tem fama de estar vivo, mas estás morto. Vigia, sê alerta e fortalece o que ainda resta e estava prestes a morrer, porque não tenho encontrado integridade em tuas obras diante do meu Deus. Portanto, lembra-te daquilo que tens recebido e ouvido, obedece e arrepende-te. Porquanto, se não estiveres vigilante, virei como um ladrão, e tu não sabereis, ou não saberás em que hora virei contra ti. Contudo, tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes. Elas caminharão comigo, vestidas de branco, pois são dignas. Assim, o vencedor andará trajado com vestes brancas, e de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, reconhecerei o seu nome na presença do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Pois bem, nos dias de Jesus Cristo, a cidade de Sardes já era uma pequena cidade. Porém, Sardes ostentava na sua história, na sua memória, o fato de ter sido o maior reservatório de ouro daqueles dias. E também o fato de ser uma cidade impossível de ser conquistada. A cidade de Sardes ficava no ponto mais alto, na colina mais alta, da região que hoje nós conhecemos como Turquia. Era uma cidade ultra, mega, super fortificada. E uma das cidades mais ricas da antiguidade. O principal rei dessa cidade, o mais famoso, fora Croesus. Croesus era conhecido como o rei Midas, aquele de quem se dizia tudo que toca vira ouro. Quem já ouviu falar do toque de Midas? É isso aí, era esse cidadão, o rei mais famoso da cidade de Sardes, o rei Croesus, que fora chamado também de Midas.
A fama era que tudo o que ele tocava virava ouro. E essa fama, a fama dessa cidade, que também era uma cidade militar, cidade fortalecida e inatingível, chamou a atenção de um cidadão chamado Ciro, que lá no livro de Isaías é chamado de ungido do Senhor. Apesar de pagão, Ciro foi reconhecido como ungido, porque ele foi levantado para cumprir um propósito divino. E é interessante que quando alguém obedece a Deus, é reconhecido como ungido de Deus para um propósito específico. Ciro foi ungido para uma missão. Eu e você fomos ungidos para fazer a vontade de Deus o tempo todo e em todo o tempo. Posso ouvir um amém? Ciro então passa pelo menos 2 semanas estudando aquela cidade e finalmente arruma uma maneira de entrar na cidade. A pouca vigilância do povo que vivia naquela fortaleza permitiu que esse ungido do Senhor adentrasse naquele reservatório de ouro e o tomasse, e então o saqueasse. E a cidade novamente em 218 a.C., mais uma vez fora conquistada, mas agora destruída, posteriormente reconstruída e consagrada à deusa Cibele, aquela que tinha fama de que ressuscitava os mortos. Esses pequenos detalhes fazem diferença para nós entendermos por que Cristo usa tais palavras para aquela igreja. Então, a padroeira da cidade de Sardes era a deusa Cibele, cuja fama era de alguém que ressuscitava os mortos. Finalmente, depois de um terremoto, essa cidade ficou praticamente destruída, até ser mais uma vez restaurada e romanizada com todos os acompanhamentos do Império Romano, incluindo a imoralidade sexual. Artemis, a deusa romana, quem se lembra dela? Ela estava lá na cidade de Éfeso. O culto a ela envolvia principalmente orgias sexuais. Então, lá na cidade de Sardes, o povo tinha acesso ao culto a Deus e ao culto que mais agradava o povo. Saía do culto e ia direto para a festa lá no templo de Artemis. Que coisa interessante, hein? Imaginou? Será que isso acontece hoje? Será que tem gente que sai do culto e vai direto para a tela do computador ver pornografia? Não, de jeito nenhum. Isso não acontece de modo algum. Pois esteja sabendo que esse é o templo da deusa Artemis, que está no encalço de toda a humanidade, de mamando a caducando. Pois bem, essa cidade era uma cidade que ostentava então a sua riqueza. E nós vemos mais uma vez que aquilo que mais vale para nós na terra, no céu não vale muita coisa. Mais uma vez nós vemos aqui que uma vida abastada, sem vigilância e santidade, redunda numa vida reprovada pelo Criador dos céus e da terra. E eu quero fazer uma pergunta: Deus tem algum problema com riqueza? Não, Ele é dono de tudo, Ele é o dono de todo o ouro e de toda a prata. O problema é que quando o nosso coração ama a Deus e passa até a adorar mais as coisas do que o Criador, é aí então que vem a bronca dele. Essa cidade era uma cidade considerada intransponível. Essa cidade era uma cidade que estava acima de qualquer força, porém, chegou o dia dela porque ela não vigiou. E aí eu quero dizer para você que sucesso sem Deus é retrocesso. Pois sucesso sem Deus não preenche, não completa, não satisfaz a alma do ser humano. E nos nossos dias, sucesso está primeiramente, quase que unicamente ligado ao quê? Dinheiro. E como eu já estou até meio cansado de falar, nós conhecemos tanta gente
tantos países, tantas pessoas, que o que não falta é dinheiro, mas o que falta é satisfação, o que falta é preenchimento interior, o que falta é vida e vida em abundância. Jesus então, nessa conversa com aquela igreja, diz no versículo 1, assim declara aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as estrelas. Jesus lembra esse povo, que ele era aquele que estava falando com eles. Jesus lembra aquele povo, que se tem alguém que pode ressuscitar alguém é ele. E ele estava dizendo para aquele povo da cidade, onde a padroeira era a deusa que ressuscitava, que eles, embora tivessem aparência de vivos, eles estavam mortos. Jesus estava dizendo para eles, a deusa de vocês não presta, a deusa da cidade não presta para nada. Aliás, Campo Grande tem um padroeiro, qual que é o nome dele? Qual que é a capital nacional do divórcio? Pois é, assim como a Cibele não podia fazer nada por Sardes, o padroeiro de Campo Grande não tem podido fazer nada pelos casamentos. Em Campo Grande mais acontecem separações do que junções. E isso mostra que quem tem poder sobre a vida e também sobre o casamento é Jesus Cristo de Nazaré. Se o teu casamento está quase pifando, clame por Ele, chame por Ele. Ele é poderoso para fazer alguma coisa em seu favor. Jesus então estava dizendo para aquele povo, você tem até aparência, tem fama de quem está vivo, mas na verdade vocês estão mortos. E quem está falando com vocês é aquele que pode tudo, é aquele que sabe tudo. E eu quero lembrar mais uma vez, essa palavra não é palavra do João, essa palavra não é palavra do pregador, essa palavra do Senhor. Abra sua Bíblia em Isaías comigo, Isaías capítulo 11. Versículo 1, para nós entendermos melhor essa questão dos 7 Espíritos. O Novo Testamento, quase que de modo absoluto, se reporta aquilo que está escrito no Antigo Testamento. O Novo Testamento esclarece aquilo que foi dito, de certa maneira, em parábolas no Antigo Testamento. Um vai completando e esclarecendo o outro. Isaías capítulo 11, versículo 1 diz assim: eis que um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes um rebento brotará. O Espírito de Yahvé, o Senhor, repousará sobre ele. Quem é o ramo? Jesus de Nazaré. Aí vai contando aí, o Espírito que dá sabedoria, entendimento, o Espírito que traz conselho, poder, o Espírito que proporciona o verdadeiro saber, o amor e o temor. 7 Espíritos. O amor reverente a Yahvé será a fonte da sua inspiração. Ele não julgará segundo a aparência, tampouco decidirá com base no que ouvi dizer. Antes julgará com retidão e carinho todos os necessitados. Com justiça tomará decisões em favor dos pobres. Usará a sua palavra como se fosse um cajado, ferirá a terra e com o sopro da sua boca exterminará os ímpios. A justiça será como uma faixa em seu peito e a lealdade o seu cinturão. Então, aquele povo estava ouvindo falar com eles, aquele profeta que tinha sido predito 700 anos antes, através de Isaías. Jesus estava falando com aquele povo que cultuava o passado, que quem estava falando com eles era o Senhor do passado, do presente e do futuro. Jesus estava falando com aquela igreja, que se valia a pena eles cultuarem alguém, buscar alguém, era melhor que eles buscassem o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, aquele que morreu, mas ressuscitou. E é curioso que Jesus começa dizendo para a igreja de Sardes aquilo que ele já disse muitas outras vezes. Ele começa dizendo para a igreja de Sardes: conheço as tuas obras. Veja como é interessante, a Bíblia diz que nós não somos salvos pelas obras, mas para todas as igrejas Jesus começa dizendo que conhece as obras que eles praticam. O povo da igreja de Sardes era um povo operoso, era um povo zeloso, era um povo trabalhador. Era um povo que tinha boa fama. Jesus diz para eles aqui que tens fama
de estar vivo, mas na verdade, de fato, vocês estão mortos. A igreja de Sardes era aquela igreja que as pessoas queriam conhecer, porque ela era bem falada. Os irmãos da igreja de Sardes eram um povo agradável, um povo animado, um povo feliz. Geralmente, o músico mais comportado é o baixista, não é? Baixista é assim, o Abraão ainda dá uma mexidinha, graças a Deus. Nós tivemos um baixista aqui que tocava assim. Na igreja de Sardes o baixista tocava assim. Porque o povo lá era avivado. E avivado hoje é sinônimo de barulho, de agitação. E na verdade uma coisa não tem nada a ver com a outra. Avivamento não tem a ver com agito e nem com barulho. Avivamento tem a ver com transformação de vida. Avivamento tem a ver com ressurreição. Avivamento tem a ver com transformação experimentada no poder do Espírito Santo. E a igreja de Sardes era uma igreja operosa, era uma igreja laborosa, mas Jesus diz que ela estava morta. Socialmente, a igreja de Sardes estava muito bem. Conheço as tuas obras, que tens fama de estar vivo, mas de fato está morto. A igreja de Sardes estava na boca do povo. Os membros da igreja de Sardes eram um povo versátil, era um povo descolado, era um povo que tramitava com agilidade nos dois mundos. No mundo governado pelo Espírito Santo, o mundo de Deus, e o mundo governado pelo príncipe deste mundo. O povo de Sardes tinha uma extrema facilidade para operar muitíssimamente bem conforme o lugar que estivesse. Quem já pisou no Santo do Santo? E também estava pronto para a bainanta do Tibúrcio. A igreja de Sardes era capaz de se dar bem com gente muito crente, mas também com gente que transigia, que vivia do jeito que queria. O pessoal de Sardes era um povo legal, era o tipo de crente que nunca incomodava ninguém. Eles conseguiam se relacionar com todas as pessoas ao seu redor, sem incomodar e sem ser incomodado. E eu quero dizer para você, que se você é o tipo de cristão que ninguém te incomoda e você não incomoda ninguém, é provável que você esteja morto. Morto não incomoda ninguém. Se tem gente que convive com você semanalmente há 30 anos e não cogita se converter e ainda se dá bem com você, é capaz que essa pessoa esteja te influenciando e a sua vida não esteja servindo como uma prova viva de que há um Deus vivo vivendo dentro de você. Porque quando nós experimentamos novo nascimento, até os nossos pais se incomodam conosco. Quando nós experimentamos novo nascimento, quando nós nos entregamos completamente para o Senhor, as pessoas à nossa volta ficam incomodadas. E o povo de Sardes conseguia se dar bem com todo mundo, sem se incomodar e nem incomodar ninguém. O povo de Sardes eram verdadeiros artistas, eram hipócritas, tinha a aparência de quem era, mas não era coisa nenhuma. Eles participavam do culto, adoravam a Deus, mas também participavam dos shows, e agora tem live todo dia, meu Deus do céu. Eu morro de amor por ela, ela nem aí. Tem show de graça agora todo dia, né? Tem crente que não ora 1 hora, mas passa 2, 3 horas na frente das lives, adorando o seu ídolo. É do passado, mas é tempo de pandemia, Deus dá um refresco. Os crentes de Sardes conseguiam se relacionar com todas as pessoas ao seu redor, sem incomodar ninguém e sem ser incomodado. Verdadeiros cristãos chuchu.
verdadeiros artistas. Congregavam, trabalhavam fervorosamente para Deus, mas também viviam sem nenhum constrangimento nos lugares onde Deus não reina, os lugares que Deus não aprova e onde Deus não derrama o seu Espírito Santo. A igreja de Sardes era uma igreja que transigia. Tanto faz como tanto fez. Eu consigo reagir conforme o gosto do freguês. Pergunta aí para o seu vizinho, como é que é você, querido? Como é que é a sua vida? Não estou dizendo que é para você ser crente chato, porque tem crente que é insuportável. E ele é insuportável não porque ele é santo, mas porque ele é enjoado, purgante mesmo. Eu estou dizendo que nós precisamos ter identidade. Nós precisamos ser aquele tipo de cristão que os nossos parentes, irmãos de sangue, que fazem festa toda semana, cheguem ao ponto de dizer, não vamos convidar o fulano não. Pelo amor de Deus, não chama ele. Porque ele é crente. Não, mas ele é intercessor, ele fica na festa intercedendo, para ninguém se machucar, para ninguém se cortar por causa da cachaça. Não, mas pelo amor de Deus, não chama esse crente, porque só a presença dele já incomoda. Então o crente verdadeiro, ele não precisa abrir a boca, não precisa apontar o dedo, só a presença dele manifesta a presença de Deus, que incomoda a prática livre do pecado. Quem está me entendendo? Agora, se onde você está, a piada corre solta e ninguém se incomoda com você, se onde você está, o povo toma cachaça à vontade, não faz diferença se você está lá, é bem capaz que estejas tu morto. Porque morto não incomoda ninguém. As crianças geralmente têm medo de morto, não tem? E eu falo para os meus filhos desde pequeno, fica tranquilo, o lugar mais sossegado da terra é o cemitério. Tem que ter medo de quem está vivo, não de quem está morto. E igreja morta não incomoda ninguém. A igreja de Sardes era assim. Eles se davam bem com os romanos, eles se davam bem com os gregos, eles se davam bem com os troianos, eles se davam bem com todo mundo. Porque a igreja de Sardes não exalava a vida de Deus. Era um povo legal, era um povo top. Mas não tem só cajadada aqui na carta para a igreja de Sardes. Olha que coisa maravilhosa que está aqui no versículo 4. Olha que bálsamo para a sua vida e para a minha vida. Apocalipse 3,4 diz assim: contudo tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes. Elas caminharão comigo, vestidas de branco, pois são dignas. Jesus lembra o povo da igreja de Sardes que nem todos na igreja estavam vivendo mundanamente. Jesus diz aí em Sardes tem algumas pessoas. Você vê que interessante? Que em todas as cidades, em todas as igrejas, sempre tinha algumas pessoas. Não era toda a igreja, era uma pequena parte. Me ajude em nome de Jesus, pergunta para o seu vizinho, você faz parte de qual turma? Dessas algumas ou daqueles que se dão bem com todos e com tudo? Na maioria das vezes, a oportunidade de arrependimento para todos é aberta por causa de alguns poucos, que são vistos como fanáticos, exagerados, quadrados, que não se misturam, não se contaminam, que não abrem mão de viver, que abrem mão de viver os tantos entretenimentos para buscar a face de Deus. Quer um exemplo? Reunião de oração na igreja. Sempre tem alguns. É por causa de alguns que todos não são consumidos pela ira de Deus. Se você não faz parte desses alguns, deixa Deus te escalar para estes. É muito melhor, meu irmão e minha irmã, viver contrariado e não poder fazer as coisas da terra do que viver contrariando o Criador dos céus e da terra. Disponha no seu coração
decida no seu coração crescer rumo ao centro da vontade do Deus Todo-Poderoso. É absurdo, amados. Eu já tenho dito isso aqui muitas vezes e talvez você já esteja cansado de ouvir. Mas a maior parte de nós passa mais tempo nas mídias sociais do que na presença de Deus. Eu não tenho nada contra a mídia social, mas a maioria dos cristãos não passam 1 hora na presença de Deus, contando oração nas refeições, leitura da Bíblia e oração devocional. Mas a maioria tem TikTok, WhatsApp, Instagram, Facebook. Tem mais alguma coisa nova? A maioria do povo de Deus passa horas com essas mídias sociais, mas não passa minutos na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como é que você vai se tornar alguém visto como filho do Deus Altíssimo? Como é que através da sua vida vai se manifestar a glória de Deus? Se Deus não tem tempo para te encher, se você não busca se encher daquilo que Deus deixou para você como herança, como legado. A igreja de Sardes, o povo trabalhava, o povo realizava, o povo era fera, era fiel nos dízimos, era fiel nas ofertas, era um povo que aparecia, era um povo famoso. Eu quero ir num culto animado, vamos para onde? Vamos lá para Sardes. A igreja de Sardes, top das galáxias. Jogo de luz, hinos modernos, pastor doido. Tinha aparência de quem estava viva, mas era uma igreja morta. O que faltava para Sardes? Identidade. O que identifica o cristão? Santidade. Sem santidade ninguém verá a Deus. Eu e você não fomos chamados para agradar todo mundo. Nós fomos chamados para agradar a Deus. Fomos chamados para ser testemunhas, para ser canal de bênção, não instrumento de bajulação e de engano. Fomos chamados para ser instrumento da verdade. Posso ouvir um amém? Popularidade e aprovação divina dificilmente andam juntas. Não adianta querer ser popular e agradar a Deus. Não adianta desejar agradar a Deus e ao mesmo tempo ser popular. Eu fico pasmo como a maioria dos homens que se dizem homens de Deus tem tanto tempo para gastar tanto tempo com as mídias sociais. É louco. Tem alguns homens que é impressionante. Apóstolo, você está com inveja de quem tem milhões de acessos nas... Não estou falando das pregações. Olha o que diz aqui Mateus 6,6. Tu, porém, quando orares, vai para o teu quarto e após ter fechado a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará plenamente. Aonde é que Deus mais te vê? Na sala de TV? Na frente do computador, na frente do celular, na frente da live ou no quarto onde Ele garante que vai se encontrar com você? Aonde é que o teu Pai Celestial mais te vê? Não sou eu sou que nem você, essa palavra é também para mim. Aonde é que teu Pai Celestial mais te vê? Jesus disse, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao seu Pai em secreto, e o seu Pai que te vê em secreto te recompensará, não apenas em secreto, mas em plenitude, em todos os lugares, em todas as áreas da sua vida. Posso ouvir um amém? Amém. Todo mundo quer aparecer para os outros, mas não quer resplandecer diante de Deus. A igreja de Sardes era assim. O povo tinha boa fama, mas aos olhos de Deus, aquele povo estava cheirando morte. Por quê? Versículo 2. Porque não tenho encontrado integridade em tuas obras diante de meu Deus. Uma das grandes dificuldades da vida diante de Deus é o fato de Ele sondar o coração. Deus sonda o
coração. Deus sabe a minha e a sua motivação para fazer isso ou para fazer aquilo. A obra realizada pode estar perfeita, a obra realizada pode ser digna de aplauso, mas se for feita para si, ainda que em nome dele é obra morta. Eu estou fazendo, ó, eu fiz, aí entra de novo o que eu falei das mídias sociais. Tem homens de Deus que até os pum que eles soltam são registrados. O diabo não está nem aí com o que ele faz, embora seja famoso, porque tudo que ele faz para aparecer. Não sei se você está me entendendo. Sabe aquele filho que ama os pais, mas fica jogando na cara dos irmãos? Que ele vai na casa do pai, que ele vai na casa da mãe, que os outros não vão? Mas está fazendo para o pai e para a mãe ou está fazendo para os irmãos? Está fazendo para o pai e para a mãe ou está fazendo para si? Se é para o pai e para a mãe, continue indo e deixa os outros para lá que não vão. Porque se eu faço para falar para os outros que o outro não faz, então estou fazendo para a minha glória. E quer comendo, quer bebendo, ou fazendo outra coisa qualquer, faça tudo para a glória de Deus. A igreja de Sardes, o povo era zeloso, era praticante de boas obras, era operoso, mas as obras deles eram obras mortas, porque eles faziam para quem? Para si. O povo de Sardes, quando ia cantar aleluia, eles cantavam aleleu, aleleu. Em nome de Jesus, louvado seja eu. Essa era a igreja de Sardes. Diga aí para o seu vizinho, isso não tem nada a ver com você. Igreja morta anda de mãos dadas com o mundo. Tem obras, mas não tem vida, porque só há vida onde existe santidade. Santidade é viver aquilo que Jesus orou em João 17. Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Vivemos nessa terra, e mesmo diante de uma geração pervertida e corrupta, devemos resplandecer como os luzeiros do universo. A santidade permeia os meus sentimentos, os meus pensamentos. A santidade me ajuda a identificar quando eu estou pensando, quando Deus está falando ou quando Satanás está mandando seta. Só é possível ter discernimento quando eu então decido ser santo. E ser santo é viver no meio de tudo que não presta, sem negar os princípios de Deus, para louvar, engrandecer e glorificar o seu nome. Posso ouvir um amém? A igreja morta aceita tudo que não presta, para não ser excluída da vida em sociedade. Não, eu amo Jesus, eu tenho um compromisso com Ele, mas eu também tenho minha vida social, eu tenho que ser inteligente. Claro que eu não estou dizendo para você ser inconsequente, não estou dizendo que ninguém tem que sair por aí apontando o dedo, estão lembrados disso? Eu disse que o cristão não precisa abrir a boca para pregar para ninguém, se aquilo que ele crê é aquilo que ele vive. Só a sua presença exala e manifesta a presença de Deus, e as pessoas não ficarão à vontade onde você estiver, se você estiver vivendo para o louvor da glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu não tenho dificuldade para ir em lugar nenhum, para estar com qualquer pessoa que seja, mas eu não me deixo dominar por pessoa nenhuma, seja ainda que esteja no território dela. Se eu estou na casa de alguém, o cabra começa a contar piada indecente, suja, que não presta, e a maioria é assim, a minha primeira risada é assim. Contou a piada, eu faço cara de criança cagada. Você já viu, irmão? Irmã? Quando a criança já fez faz tempo e está incomodando? Aí você faz aquela cara, a criatura não se toca, porque tem gente que é intocável. Está tão afundado na lama que não está nem aí, está sujando os outros.
Eu peço com licença, vou ao banheiro, fico 15 minutos lá, coloco a cara no vaso, oro, peço para Deus mandar os anjos e volto lá para o território. Geralmente as coisas estão bem diferentes. Eu não vou ser desrespeitoso, não vou desonrar o dono da casa, agora eu não sou obrigado a participar daquilo que aborrece o meu Deus. Mas apóstolo, contar piada é pecado? Pois bem, depende da sua identidade. A Bíblia diz para os filhos que nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra que não presta deve sair da nossa boca, mas sim unicamente aquela que edifica e transmite a graça àqueles que ouvem, porque palavra torpe entristece quem? O Espírito Santo. E quem é que garante para você e para mim vida e vida em abundância? O Espírito Santo. Quem é que me faz santo? Quem é que faz você santo? Quem é que nos capacita a nos separar daquilo que não agrada a Deus? O Espírito Santo. E se você entristecer o Espírito Santo, quem vai te ajudar a vencer o mundo? Quem vai te ajudar a vencer a você mesmo? Eu estou falando de coisas simples do dia a dia. Mas se você não vencer as simples, mas não vai mesmo vencer as complicadas. Quem não faz as primeiras regras de matemática, não vai conseguir fazer as problemáticas. As coisas começam pequenas e se tornam grandes. Quem és tu? Você faz parte daqueles alguns poucos? Ou você é o tipo de cristão que se dá bem com todo mundo, a cidade inteira te venera? Pastor celebridade, todo mundo gosta. Pastor não foi chamado por Deus para ser venerado por ninguém. É para ser amado, mas é para ser alvo de pedrada e de raiva mesmo. E se falar o que a igreja precisa, não será venerado, vai ser criticado. Quem quer ser venerado vai morar com os veneráveis nos quintos dos infernos. Pergunta para o seu vizinho que tipo de crente você é. Não precisa responder. E nem você deve dizer que tipo de crente você acha que o seu irmão seja. Isso é cada um que deve saber. Caminhando para o final. Igreja morta, vou repetir. Aceita tudo que não presta, para não se excluir da vida social. Quer tramitar na presença de Deus e onde o príncipe deste mundo reina. Versículo 3 diz: portanto, lembra-te daquilo que tens recebido e ouvido, obedece, arrepende-te, porquanto se não estiveres vigilantes, virei como um ladrão, e tu não saberás em que hora virei contra ti. Lembra que eu falei que a cidade de Sardes era impenetrável? Era uma cidade intransponível, impossível de ser vencida? Mas o povo de Sardes não vigiou. E aí a história conta algumas alternativas através das quais a cidade foi conquistada mais de uma vez, mas isso nós vamos deixar para lá. Sardes não vigiou, foi invadida, foi contaminada, foi penetrada, foi vencida. E Jesus disse para a igreja de Sardes: lembra-te. O que significa isso? Jesus estava dizendo: o padrão de comportamento não é determinado pela circunstância, mas é determinado por aquilo que Deus falou na sua palavra. Lembra-te do que Deus falou e estabeleça a tua vida nos princípios de Deus, não na opinião do Zé, do Mané e do João, não da opinião da Aliança Cristã, da Assembleia de Deus, da Batista, da Metodista, do apóstolo, do profeta, do mestre, do pastor, porque todas as denominações e todos os homens podem errar, mas a palavra de Deus é inerrante. Então não é lembra-te do fulano, lembra-te do ciclano, lembra da igreja tal, lembra da igreja Y, é lembra-te da palavra do Senhor. É a palavra do Senhor que é poderosa para separar o inseparável, para limpar toda a impureza. Lembra-te, o padrão de comportamento é o que Deus falou. Não é o que eu acho, não é o que você acha, não é o que nós pensamos, não é o que é o melhor para nós, é o que Deus falou e ponto final. Lembra-te,
Lembrou? Então volta a obedecer. Obedece. Se eu não vencer o pecado me vencerá e me deixará com a sensação de vivo, porém com prática de morto. Meu irmão e minha irmã, infelizmente boa parte da igreja de Deus sobre a face da terra nos nossos dias tem a aparência de quem vive, mas tem cheiro de morte. Irmãos, o que adianta ter um pastor meio doido que nem eu, que prega, que fala que tem que orar, tem que jejuar, que tem que ler Bíblia? Se você não orar, não jejuar e não ler, não adianta nada. O que adianta você anunciar a igreja que eu vou, igreja séria, meu pastor fala a verdade, não pede dinheiro, ó, lá é diferente. O que adianta ser a igreja diferente se você não decidir ser também? O apóstolo, para ser sincero, olha, eu estou cansado de ouvir você dizer que tem que orar, tem que jejuar, tem que ler Bíblia. Você já está lendo todo dia? Você está orando todo dia? Está jejuando de vez em quando para proclamar que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus? A igreja existe para isso. O pregador deveria subir no altar para isso, para te desafiar, para me desafiar, para nos desafiar a buscar aquilo que nos agrada menos, mas nos abençoa mais. Eu disse de manhã e vou repetir. Em Campo Grande tem algumas denominações sérias, que pregam a palavra, que tem uma estrutura muito melhor do que a nossa e que não precisa mês a mês viver pela fé, tem dinheiro sobrando. A palavra lá é pregada séria, ela é mais light. Aqui é desse jeito que você está ouvindo. E é curioso, eu falei para minha esposa hoje quando saí do culto, até meio zonzo. Eu estou orando mais, me consagrando mais, e parece que a palavra arrocha cada vez mais. Falei, meu Deus, vai sobrar quem, Jesus? Se você quer uma igreja mais light, o endereço não é a igreja da cabeça de boi. Agora imagine que pregando desse jeito, boa parte dos crentes aqui, quem sabe a maioria, ore de vez em quando, leia a Bíblia de vez em quando e jejue de vez em nunca. Você imagina como vive o povo que não é cutucado, exortado, desafiado a viver em santidade? Irmãos, como seria bom se o diabo viesse com garfão, com rabão e com chifrão? Todo mundo ficaria fervoroso. Eu me lembro de uma visita que eu fiz com o João Lucas, e o Senhor ordenou que a visita fosse só de louvar, e adorando umas 10 canções, e eu de olho fechado enxerguei uma nuvem negra saindo de trás da pessoa que era dona da casa. Acabou a visita, o João Lucas meio desesperado, meio branco, meio amarelo, meio tremendo. Pai, o senhor viu? O que, meu filho? O que saiu de trás da irmã? É, pai, o senhor viu? Eu vi de olho fechado, pelo discernimento, ele viu de olho aberto. O que aconteceu? 40 dias orando fervorosamente comigo. Mas o diabo, irmãos, ele não tem rabo, ele não tem garfo, ele não tem chifre. Isso é imagem metafórica, alegórica. A Bíblia diz que ele se disfarça em anjo de luz. E a igreja de Sardes estava achando que estava arrebentando a boca do balão. Nós nos damos bem com todo mundo, conseguimos até construir uma capela dentro do templo da deusa Artemis. Veja, nós adoramos a Jeová e saímos para pelejar. A igreja de Sardes tem alguma coisa a ver com os nossos dias? Sim ou não? Eis que o pecado está à sua porta, cumpre a você dominá-lo. Jesus não amenizou, não aliviou para nenhuma igreja. Sabe por quê? No DNA dos filhos de Deus não tem miserável, coitadinho, pobrezinho. No DNA dos filhos de Deus está escrito mais que vencedor. O nosso Pai Celeste não vai olhar para nenhum de nós como coitadinho.
Ele não nos trata como coitadinho, porque Ele sabe quem você é, Ele sabe quem nós somos, Ele sabe que nós só viveremos uma vida contaminada se quisermos, porque quem nasceu de novo, recebeu o poder do Espírito Santo para viver no centro da vontade de Deus. Posso ouvir um amém? Então lembra-te, obedece e arrepende-te. Se não houver arrependimento, não vai haver ressurreição. A deusa Cibele prometia uma mágica através de um sacrifício. E ao contrário do que muita gente pensa, você já deve ter ouvido alguém falar, ou quem sabe você mesmo já tenha dito, eu não quero ser crente não, vou dar 10% do que eu ganho. Não, Jesus não quer 10%, Jesus quer 100%. Dinheiro até pagão dá. Jesus quer a vida, e é toda a vida. Ele não quer uma parte, Ele quer tudo. Eu não vou ser crente porque crente tem que dar 10%, está enganado. Crente tem que dar é a vida. É a vida que Jesus pede. 10% é prática do dia a dia para lembrar quem é o dono do ouro e da prata. Arrepende. Sem arrependimento não há ressurreição. E morto não lê a palavra. Morto não tem vida de oração, morto não jejua. Então chegaram os discípulos de João, Mateus 9,14, e lhe perguntaram, por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e os seus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus, é possível que os amigos do noivo fiquem de luto, enquanto o noivo ainda está com eles? Dias virão quando o noivo lhes será tirado, então jejuarão. Jesus está aqui? Não. Está sentado à direita do Pai. Quem está aqui é o Espírito Santo. É tempo de jejuar. E aí os que não querem se consagrar, Isaías diz que é o verdadeiro jejum, então não faz nem o jejum de Isaías, que é para doar o seu almoço, e nem faz o jejum falso que Jesus fez, que é ficar sem o café e sem o almoço. Crente morto, irmãos, é uma desgraça. Não vive nem deixa os outros viver. Vive atrapalhando quem quer viver para o louvor da glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O crente morto não pratica as disciplinas espirituais. Quais são? Oração, leitura da palavra e jejum. Mas ele conhece todos os filmes do momento. Quais são as séries mais famosas? Quais estão sendo repetidas e quais serão? Super bem informado sobre todos os assuntos da terra e amante de tudo que o mundo oferece. Que igreja era essa? Era a igreja de Sardes. Diga para o seu vizinho, fica tranquilo, não tem nada a ver com isso com você. Diga aí, diga aí. Não tem nada a ver. Você não conhece filme nenhum, você não é viciado em nenhuma série. Você busca Deus mais do que todas as coisas. Essa mensagem não é para você. Deus queria falar com o apóstolo. Ser membro da igreja visível não é tão difícil. O que não está fácil é ter as vestes brancas e incontaminadas. Assim o vencedor andará trajado com vestes brancas e de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, reconhecerei o seu nome na presença de meu Pai e dos anjos. O povo de Sardes tinha ali uma fábrica que produzia os melhores tecidos de lã, e eles eram tão brancos quanto a neve. Era o ó do borogodó, andar com as vestes brancas resplandecentes, produzidas pela melhor fábrica de Sardes. Jesus estava dizendo, abra mão de fazer parte de tudo que acontece nessa cidade, e eu te darei vestes brancas para andar na presença do meu Pai, que é o Senhor dos céus e da terra. Jesus estava dizendo para aquele povo, não tem problema se o teu nome não está no livro do rei, como morador dessa cidade, eu vou escrever o teu nome no livro da vida, mas para isso você não pode se envergonhar de mim aí na terra, porque se você se envergonha de mim aí na terra, eu não posso te representar aqui no céu diante do meu Pai.
Tem gente que tem coragem de defender o seu partido, defender o seu trabalho, defender o seu hobby, mas tiver um bando de gente falando que Deus é um idiota, que Jesus é um falso profeta, ele vai ficar quietinho. Ô apóstolo, numa hora dessa, o que a gente tem que falar? Olha, você está enganado, hein? Deus não é ignorante e nem largado. Deus é respeitador. Boa parte do que está acontecendo da terra, ele não tem nada a ver com isso, é que ele deu para nós liberdade. E Jesus existe sim, ele mudou a minha vida. É para isso que nós fomos chamados. Nós não fomos chamados, irmãos, para falar da vida dos outros. Nós não fomos chamados para falar dos defeitos dos outros. Nós não fomos chamados para ficar conversando uns com os outros da vida do outro. Nós fomos chamados para anunciar as grandezas daquele que nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. A sua boca é para ser boca de Deus. Mas só fala de quem ressuscita os mortos, aquele que ressuscitou. O morto não fala do seu Senhor. A igreja de Sardes fazia alianças com o que é profano, em nome da paz e da prosperidade. Tudo bem, eu sei o que Deus tem para mim, mas eu estou na terra, e aqui na terra, se eu não der os meus pulos, como é que eu vou viver? A igreja de Sardes, ela vivia uma fé ecumênica, que misturava os princípios de Deus com o que viesse em nome de alguma divindade. Veja bem, eu e você temos o dever de respeitar a crença dos outros. Eu e você temos o dever de respeitar as pessoas, o direito das pessoas. Mas eu e você também temos o dever de identificar em quem nós cremos. Ah, não, mas todos os caminhos levam para Deus. Qual Deus? O Deus da Bíblia só tem um caminho que leva para Ele. E não é a igreja evangélica. Não é apóstolo, não é padre, não é pastor, não é profeta, não é mestre, não é evangelista. O único caminho que leva para Deus se chama Jesus Cristo de Nazaré. Que não pertence a nenhuma denominação, nem a nenhum pastor e nenhum apóstolo. Jesus Cristo é o Filho do Deus Altíssimo. Ele deixou uma igreja, e igreja verdadeira é aquela que ensina que é só Ele, por Ele e para Ele. Ele é o autor e consumador da nossa fé, Ele que morreu pelo nosso pecado, e é Ele que pode nos levar até a presença do Deus Todo-Poderoso. Posso ouvir um amém? E é terrível pregar correndo, irmãos, oh meu Deus. Tem que terminar. Você é da igreja de Sardes? Você faz aliança com o que é profano, em nome da paz e da prosperidade? Porque o que interessa é sucesso. Não, eu sou crente, mas eu não incomodo ninguém com a minha fé. Eu tenho minha fé, o fulano tem a fé dele, e fé demais não cheira bem. Se a sua fé não identifica quem você é, e se ela não provoca nenhum tipo de incômodo, nem para você, nem para os outros, a sua fé é morta. Só serve para ocupar espaço e para mais nada. Se alinhar com o mundo para ter recompensas através das mãos do maligno. Irmãos, você e eu não deveríamos aceitar nada que vem pelas mãos do diabo. Sabe por quê? Provérbios capítulo 10, versículo 22 diz: a bênção do Senhor produz riqueza e não provoca sofrimento algum. Não, eu quero prosperar, está se matando de trabalhar, então está trabalhando sozinho. Não é Deus que está trabalhando com você. Deus diz que Ele não aceita preguiçoso, mas Ele diz que Ele é quem abençoa o trabalho das nossas mãos, quando nós vivemos para o louvor da sua glória. Canta comigo aí. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei,
e das tuas águas bebi, para ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são para te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Rei. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Jesus mandou essas cartas não para atormentar a igreja, não para envergonhar, maltratar e acusar, mas o propósito era ressuscitar. Deus quer que nós não tenhamos apenas a aparência de quem vive, Ele quer que nós sejamos pessoas vivas, que vivem para o seu louvor, para a sua honra e para a sua glória. Fique de pé no nome de Jesus. Por favor, faça assim, com as suas duas mãos. Isso significa que você está rendido diante de Deus. E também significa que você está livre. As cadeias da morte não têm direito sobre a sua vida. As cadeias do engano não têm direito sobre a sua vida. As cadeias da ganância não têm direito sobre a sua vida. As cadeias da prostituição não têm direito sobre a sua vida. As cadeias de uma vida social abundante, mas profana, não têm direito sobre a sua vida, porque você nasceu para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e é só na presença de Deus que nós somos preenchidos. Poderoso Deus, aqui estão os teus filhos e filhas, aqui estamos nós na tua presença, Pai, e nesta hora nós queremos te bendizer, te exaltar, te glorificar, pela oportunidade de recebermos essa porção da tua palavra. E eu suplico, Deus, que onde há áreas necrosadas do coração, onde há pessoas absolutamente mortas, que elas experimentem nessa hora a cura, que elas experimentem nessa hora a ressurreição, que elas decidam nesta hora viver para o teu louvor, para a tua honra e para a tua glória, mesmo sabendo que a perseguição virá, mesmo sabendo que algumas pessoas vão se afastar, mesmo sabendo que terão que se afastar de algumas pessoas amadas. Poderoso Deus, encoraje cada uma das pessoas que aqui estão a optar pela vida verdadeira que só Jesus Cristo pode dar. Oh, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, muito obrigado por esse tempo na tua presença. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós, tem guardado as nossas casas, tem nos livrado dessa praga chamada Covid-19. Oh, Altíssimo Pai, nos ajude a permanecer, a prevalecer na tua presença. Nos ajude, Pai, a abrir mão daquilo que está tomando o nosso tempo e nos impedindo de passar um tempo de qualidade na tua presença. Aviva-nos, Senhor, ressuscita-nos, Senhor, em nome de Jesus de Nazaré, e dá-nos, ó Pai, poder para vivermos aquilo que está no teu coração sobre a face dessa terra, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém. Dê um aplauso ao Senhor. Oh, Jesus. Falta 2 minutos. Dê um joinha para o seu irmão, deseja a paz do Senhor e vá para casa no nome de Jesus, para obedecer o prefeito.